Bom dia, colegas. Na última quinta-feira, o STF decidiu que é possível o sacrifício de animais em religiões de origem africana, como por exemplo candomblé. Ou seja, o STF entendeu que a liberdade religiosa, a liberdade de crença, prevalece sobre o direito ambiental no que tange a proteção dos animais. Essa decisão foi decorrente de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que entendeu também pela constitucionalidade do sacrifício dos animais em cultos de origem africana. Com efeito, houve recurso extraordinário manejado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em que o STF entendeu que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul foi correta. Será mesmo, senhores, que essa decisão foi correta? Eu entendo que essa decisão ela é equivocada, uma vez que a nossa Constituição não protege só o direito fundamental à liberdade de crença religiosa, previsto no artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal. Ou seja, a nossa Constituição também protege o direito dos animais, ou seja, o direito ambiental que veda a crueldade contra os mesmos, previsto no artigo 225, inciso 7 da Constituição Federal. Então, devemos ponderar esses dois princípios, o da liberdade de crença e também o direito ambiental no que tange a proteção da fauna, que veda a crueldade contra os animais. E com certeza o sacrifício de animais trata-se de prática cruel. Ademais, trata-se também de crime ambiental previsto no artigo 32 da Lei 9.605 de 1998, ou seja, a crueldade contra os animais. E há, inclusive, a causa de aumento de pena, prevista no artigo 32, parágrafo 1º da mesma lei, quando há a morte do animal. Ou seja, o STF ele criou uma excludente de licitude, ou até mesmo uma excludente de tipicidade, conforme o Zaffaroni, sem previsão legislativa, ou seja, houve usurpação das funções do Poder Legislativo no que tange a criação de uma nova causa excludente de licitude ou da própria tipicidade. Ou seja, o STF violou o princípio da conformidade prática ou funcional, que estabelece que um poder não pode violar as competências constitucionais de outro. Ou seja, o STF usurpou as funções do Poder Legislativo no que tange a legislar sobre direito penal, previsto no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, que estabelece que da União, ou seja, do Congresso Nacional, a competência para legislar sobre direito penal. Ou seja, o STF não poderia criar uma nova causa excludente de licitude ou de tipicidade. Ou seja, mais uma vez, a violação às competências constitucionais. Portanto, conforme o princípio da proporcionalidade, havendo a ponderação entre o princípio da liberdade de crença e da vedação da crueldade contra os animais, entendemos que nessa ponderação deve prevalecer o princípio que assegura a liberdade, ou seja, o princípio que assegura a proteção ambiental, no que tange a vedação, a crueldade contra os animais, que prevalece sobre a liberdade de crença. Ademais, é importante ressaltar também que o STF havia entendido que a prática da vaquejada era inconstitucional, por violar o artigo 225, inciso 7 da Constituição Federal, que impede a crueldade contra os animais. Porém, houve a reação legislativa, ou seja, o Congresso Nacional, por meio de emenda constitucional, ele editou o artigo 225, parágrafo 7º da Constituição Federal, que estabelece que a prática da vaquejada ela é constitucional desde que seja regulamentada por lei, ou seja, por se tratar de ato que não se trata de crueldade contra os animais, mas sim de valorização da cultura. Ou seja, houve uma reação legislativa, em que o Congresso Nacional superou a jurisprudência do STF por meio de emenda constitucional. Neste caso, a emenda constitucional só não poderia ser admitida se ela violasse a cláusula pétrea, prevista no artigo
60 da Constituição Federal, ou então a própria processo legislativo de emenda constitucional. Entendemos também que essa reação legislativa também foi inconstitucional, uma vez que a proteção dos animais, que impede a crueldade contra os mesmos, também se trata de um direito fundamental, de uma cláusula pétrea, embora não prevista no artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, uma vez que se trata de uma cláusula pétrea, de um direito fundamental, e não poderia ter havido essa reação legislativa por emenda constitucional. Diante do exposto, entendo que a decisão do STF ela merece críticas, ou seja, se trata de uma decisão equivocada, uma vez que a nossa Constituição não protege só a liberdade de crença, prevista no artigo 5º e 6 da Constituição Federal, mas também o direito fundamental à proteção da fauna, que impede a crueldade contra os animais, previsto no artigo 225, inciso 7 da Constituição Federal. Eram essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores. Muito obrigado pela atenção. Bom dia.